Olá, boa noite. Oi, Roseli, boa noite, querida. Bom ter você aqui. Tá me ouvindo? Roseli, escreve aí, consegue escrever aí para mim, se você está me ouvindo bem? Vamos chamar aqui algumas amigas. Vou chamar aqui algumas pessoas. Ah, que bom que você está me ouvindo. Então tá bom. Chamei aqui algumas amigas. Vamos ver, né? As outras mulheres chegando aí para a gente poder estar falando nessa noite. Esse assunto tão importante para a gente, né? Estamos aqui para nossa live de quinta-feira. Vamos tentar aí, temos conseguido, né? Várias quinta-feiras aí seguidas já fazendo. Então, para que vocês tenham, né? Esse momento, né? Para que nós tenhamos esse momento juntas, trazendo sempre um assunto relacionado a nós, mulheres, com esse olhar mais de mais acolhimento, né? Esse olhar de mais empatia, de mais escuta. Acho que é bem importante esse momento aqui nosso, né, esse lugar. Vamos ver, cadê essas mulheres? Hoje um pouquinho mais tarde, semana passada eu fiz às 7, alguma coisa, hoje eu tô fazendo às 8, né? Comecei até aí uns 5 minutinhos depois, mas já quero dizer mais uma vez que não vai ser uma live extensa, então quem for assistir depois já saiba que a live não vai ser tão extensa, não tô, né, querendo fazer lives grandes. Quero lives curtas e objetivas, para a gente ouvir e praticar, né? Muito bom. Rosenia, eu não sei se você viu, vou falando aqui com você enquanto as outras mulheres estão chegando, não sei se você viu, porque eu acho que eu não falei com você, o nosso evento que vai ter, né, Imersão Mulheres Saudáveis. Vai ser presencial, vai ser aqui em Santa Cruz, né, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, Roseliana, se você puder dar uma olhada lá no feed, chamar umas amigas, porque eu acho que não fica tão longe para você, né? Se vier com mais pessoas, pode, né? Dividir um Uber, dá até para vir de trem, porque é um pouco, não é tão perto da estação, não. Mas da estação para onde vai ser o evento também não é tão longe. Vai ser bem legal, vai ser um dia inteiro a gente falando sobre saúde da mulher, né, de forma integral. A gente vai falar da saúde mental, a gente vai falar da saúde física, vai ter uma nutricionista, né? Vai ter uma ginecologista, uma fisioterapeuta que vai falar sobre a fisioterapia pélvica para gente, né? Da nossa parte, da nossa pelvis, né? Que é tão importante. E também uma professora de educação física. Vão ter, né, coffee breaks, vai ter ali o momento da gente conversar, compartilhar. Vão ter sorteios também de brindes que a gente mulher adora. Vai ser bem legal. Então, se você, né, as outras pessoas forem ver, né, estiverem vendo essa live depois, e for aqui do Rio de Janeiro, já estou te convidando no início da live, enquanto a gente está esperando aqui para começar, né? Dá uma olhadinha no feed, tem as inscrições, tem que fazer a inscrição, tá, Roseni? Porque as vagas são poucas vagas, na verdade, né? Então a gente não pode, são limitadas. Aí a gente precisa que façam as inscrições, tá bom? Aí já chama outras pessoas, outras mulheres aí, mas já faz a inscrição para pegar o primeiro lote. O primeiro lote se encerra já na próxima semana. Então é bom fazer o quanto antes.
Cadê essas mulheres? Vamos falar sobre saúde mental, mulheres. Deixa eu ver aqui quem mais eu posso chamar aqui. Pessoas que têm, né, compromissos na quinta-feira, aí acaba não conseguindo vir assistir. Mas a gente tem que fazer, né? É o dia melhor que eu posso fazer, porque eu atendo todos os dias até de noite. Então, o melhor dia que eu consigo é esse. E aí, sendo toda quinta-feira, fica mais fácil para a gente poder ter uma data certa, né? Então, eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês. Toda quinta-feira tem live com a psicóloga Jaqueline Vieira. Será que o Instagram não está chamando? Cadê as outras mulheres? Cadê? 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 Cadê vocês? A gente prepara, né, um conteúdo. A gente está em setembro, entrou setembro aí, e a gente sabe que com isso vem, né, a campanha Setembro Amarelo. E eu quero trazê-la para o nosso olhar feminino, né, para as nossas necessidades femininas. Para a gente poder se cuidar um pouco mais. Um pouquinho mais. Eu estou sem relógio aqui hoje. Mas eu acho. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Ah, espera mais um minutinho, aí eu começo. Roseni está aqui, outras mulheres vão chegar, outras mulheres vão assistir gravada, né? Então a gente tem que falar. Não podemos deixar de falar. Muito importante. E a gente também não pode se estender muito, porque a gente tem que dormir cedo, né, Roseni? E dormir cedo, porque uma das formas, né, da gente cuidar da nossa saúde mental é o sono, é a qualidade do sono. A gente precisa dormir cedo para acordar cedo, né, dentro do horário de cada pessoa, para fazer exercício, atividades físicas. Então, a gente não. Isso aí, Roseli. A gente não é a favor de fazer as coisas tarde. E aí depois, né, a gente vai comer alguma coisa, relaxar um pouquinho a mente e já se preparar para dormir, para ajudar o ciclo circadiano do sono, né? Vou aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre o ciclo circadiano do sono, que é a forma de funcionamento do nosso cérebro, do nosso sono, né, das necessidades. Tem estudos que dizem que o melhor, né, para o nosso cérebro é a gente estar, né, já deitada na cama 10 e pouca da noite, para 11 horas já estar em sono ali dormindo. Porque diante desses estudos, às 11 horas da noite, há um desligamento do nosso cérebro ali para a gente poder se renovar. E as nossas células se renovam, né, os neurônios, ali é todo um trabalho dentro do nosso cérebro que é feito na madrugada. E aí, quando dá 3 horas da manhã, demoram aí umas 4 horas, de acordo com o ciclo circadiano do sono, de acordo com esse estudo. E aí, quando dá 3 horas da manhã, se liga novamente. É como se o interruptor tivesse sido desligado às 11 da noite, e o interruptor é ligado novamente às 3 da manhã. E aí, quando liga novamente, vai tudo sendo restabelecido no nosso corpo, né, no nosso cérebro e também no nosso corpo. Porque as coisas vão se desligando no nosso corpo durante o dia, né? E aí, a partir das 3 horas da manhã, vai tudo se religando novamente, vai tudo voltando a funcionar e a partir daí a gente já pode acordar. Por isso que tem gente que acorda às 5 da manhã assim bem. Por quê? Porque já fez todo um trabalho dentro do nosso cérebro, mas desde que dormiu, né, como eu falei, antes das 11. E aí o cérebro está perfeito, a pessoa levanta e vai viver o dia dela. Casas da Val, boa noite. Isso aí.
E por isso é tão importante a gente, né, dar aí uma prioridade para o nosso sono, né, a gente investir bastante na qualidade do nosso sono. Não é só dormir, mas é ter qualidade. Também é bom um ambiente, né, um ambiente onde o sono fica melhor, com luz baixa, sem estímulos visuais, né, nada de celular, telas, né. É importante que também não tenha as telas ligadas, a televisão, para que o sono possa ser um sono bom mesmo, um sono reparador. E aí a gente vai, com isso, ganhando mais qualidade de vida, certo? Então eu vou entrar aqui no nosso assunto, as outras mulheres vão começar a entrar aí, eu sei que vão, né? Depois elas ouvem do início. Não sei se elas estão achando também que é 8h30, mas deu 8h30 agora, né? Então, vamos ver agora se elas começam a entrar, porque eu vou ter 8h15, porque a intenção era ir a gente ir até as 9 ali no máximo. Mas tem gente que deve ter pensado que era 8h30 e deve estar entrando agora, deve estar se organizando para entrar agora. Então já vou entrar no assunto. Oi, Luzamira, você conseguiu entrar. Que bom te ter aqui. Boa noite. Prazer, tá? Ter você aqui. A gente está começando a live ainda, porque foi o que eu imaginei agora. Acho que as mulheres estão achando que é a partir de 8h30. Então a gente vai estar começando agora. Eu já estava conversando um pouquinho com a Roseli. E a gente vai falar um pouquinho. Então eu já vou começar, tá? Dando prosseguimento aqui. A gente vai estar falando sobre o Setembro Amarelo, mas o impacto que causa, né, na saúde mental das mulheres. A gente precisa começar falando sobre o Setembro Amarelo, né, que é uma campanha, uma conscientização, né, sobre a prevenção do suicídio. Na verdade, a gente trabalha em cima disso com foco na prevenção ao suicídio, mas a gente entende que a prevenção ao suicídio é trabalhando na saúde mental. Então, por isso que eu quis trazer esse foco para a gente na saúde mental da mulher. Por quê? Porque nós, mulheres, sofremos interferências e impactos na nossa mente, na verdade, né, no nosso corpo todo, de diversos aspectos. Em diversos aspectos da nossa vida, a gente vai sofrendo essas interferências, certo? São 3 aspectos. O primeiro aspecto que eu quero falar são os aspectos sociais, através dos meios e das relações, né? Os meios que nós vivemos, os ambientes que nós vivemos, as relações que nós temos, causam na gente muitos impactos na nossa mente. Um outro aspecto é o aspecto bio, né? É a parte genética. A nossa genética, ela também tem um impacto sobre a nossa saúde mental. Dependendo de como a nossa família viveu, dependendo do que tem na genética da nossa família, hoje em dia já há estudos que correlacionam, inclusive, né, tanto a ansiedade quanto a depressão geneticamente. Então, a gente já vê aí a interferência da parte genética também na saúde mental da mulher. E a outra, né, interferência é o aspecto psíquico, que é o aspecto das emoções. Então, tudo que diz, né, tudo que está relacionado às emoções, e nossas emoções são emoções que estão sempre em muitas mudanças e sempre em muitas flutuações, tudo isso vai causando impacto. Então, a gente já começa aqui falando que diretamente existem 3 aspectos que interferem, que trazem impacto sobre a nossa saúde mental. E a gente já pode começar a pensar sobre isso, né? O que eu tenho vivido no meu meio, nas minhas relações, o que veio da minha genética e o que tem acontecido nas minhas emoções ou mexe com as minhas emoções, que podem estar trazendo impacto, que podem estar trazendo interferência para a minha saúde mental como mulher. Queria que vocês pensassem um pouquinho aí a respeito. Tira aí um segundinho para pensar. Já tinham pensado sobre isso? Conseguiram pensar alguma coisa aí? Podem escrever aí para mim, podem fazer alguma pergunta, tá? Podem dar acrescentar aí alguma coisa. A gente está aqui para essa troca, né? A nossa live, como eu falei no início, eu quero sempre ela mais curta e objetiva, mas para a gente ter esse momento também de troca e tudo mais, porque nós somos mulheres e precisamos disso. E a ideia dela ser mais curta é para a gente poder ouvi-la novamente e praticar.
Então, se a gente parar para pensar nessas interferências que acontecem, né, sobre esses aspectos, a gente vê que no nosso dia a dia, com certeza, tudo que a gente vive está sendo ali impactado de alguma forma. E aí, na nossa mente, acontece, né, muitas coisas como mulher. Porque nós somos mulheres que estamos o tempo todo sempre querendo, não querendo, né, mas muitas vezes assumindo uma carga muito grande, assumindo, né, um compromisso muito grande com muitas coisas, com os outros e com coisas o tempo todo. Então, tudo isso vai nos pressionando. A questão, né, do suicídio, geralmente ele vem após, né, um período de depressão e geralmente tem ansiedade junto. E o que é depressão? Né? A depressão é estar sob pressão. E aí, se pensar que nós mulheres estamos sob pressão na maior parte do nosso tempo, por isso nós temos, né, um grande impacto. Por isso nós estamos mais propensas, como mulheres, a termos, né, e a desenvolvermos condições como ansiedade e depressão. E existe um número muito grande de mulheres, né, que por estarem muito tempo em depressão, ansiedade, acabaram tentando um suicídio ou, né, de alguma forma terem se suicidado. Mas a nossa ideia aqui é trazer, né, essa ideia, essa conscientização de como está a nossa mente. Mesmo que a gente esteja nessas demandas do dia a dia, como está a nossa mente, né? Eu quero trazer nessa noite essa reflexão, quero que você pare e pense como está a sua mente. Vou trazer daqui a pouco algumas dicas de como a gente pode diminuir essa pressão na nossa mente, para que a gente não chegue a tal ponto, já que existe uma propensão maior, tanto geneticamente, quanto socialmente, quanto psicologicamente, para que a gente tenha mais depressão e ansiedade. Para que a gente possa, né, diminuir essa propensão, para que a gente possa não entrar tanto nesse momento, né, nesse lugar de uma saúde mental ruim, onde pode haver a depressão e uma ansiedade generalizada, a gente precisa muitas vezes desconstruir ideias e ideais que muitas vezes foram impostos por nós mesmos, pela nossa família ou pela sociedade. E também estigmas de que mulheres são mais nervosas, estigmas de que mulheres podem tudo, estigmas de que mulheres têm que dar conta de tudo. Então a gente precisa ir por esse lado aí, desconstruir ideias e ideais e também estigmas que estão sobre nós mulheres. Né? Há sobre nós muito isso. Né? E nós nos colocamos nesse lugar, no lugar de que a gente não pode errar, no lugar de que a gente não pode parar. Quantas vezes a gente, né, para às vezes só para se culpar, né, para se cobrar de que não, eu não posso parar, eu não posso errar, eu não posso, de forma alguma, olhar só para mim. E tudo isso vai fazendo o quê? E tudo isso vai trazendo essa sobrecarga mental sobre a gente, essa sobrecarga emocional, vai nos colocando num lugar de pressão. E é essa pressão que faz mal para a nossa saúde mental. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. E aí eu quero falar agora um pouquinho sobre os fatores que impactam a nossa saúde mental. Eu falei lá, né, sobre os aspectos, agora eu quero falar sobre os fatores. Que fatores são esses? São fatores biológicos e hormonais. Eu já falei até de alguns, mas eu vou falar sobre outros aqui, né? Flutuações hormonais que acontecem durante o período menstrual, né, a menstruação, durante a gravidez e durante a pré-menopausa e menopausa. Lembra que eu falei lá no aspecto psicológico sobre as emoções e no aspecto biológico sobre a genética? Às vezes existem nessa parte que vem da mulher, da mãe, né, geneticamente da mãe, que é a parte mesmo das dificuldades hormonais que podem acontecer no nosso corpo, mas também naturalmente, mesmo que não seja geneticamente, nós passamos como mulheres por flutuações hormonais. E isso vem desde criança,
né? A menina entrou ali na menstruação, quando entrou ali na adolescência, ela já começa a passar por essas flutuações. E a gente sabe o quanto é difícil. E quanto mais mais velhas, né? Quanto mais velhas nós vamos ficando, né? Quanto mais jovem nós vamos nos tornando, mais a gente vai sofrendo, porque não vem só a parte hormonal, isso também acaba se misturando com a parte do nosso cotidiano, com as situações que a gente passa no dia a dia. Então, essas flutuações hormonais é uma montanha russa de emoções que a gente passa o tempo todo, na verdade. A gente passa por todo o nosso ciclo. Porque se a gente parar para olhar o nosso ciclo mesmo hormonal, a gente vai ver que existem flutuações o tempo todo. Né? Tem a parte lá do período pré-menstrual, do período pós-menstruação, do período da menstruação. Então, tudo isso são essas flutuações. E todas essas flutuações hormonais têm um impacto direto na nossa mente. Porque não é só físico, entendam isso. O nosso corpo e a nossa mente estão totalmente interligados, um não existe sem o outro. Então, o que traz o impacto sobre o nosso corpo, traz o impacto sobre a nossa mente, tá bom? Entendam isso. Então, essa montanha russa de emoções vai trazendo alterações de humor, ansiedade, depressão, irritabilidade, intolerância. Muitas vezes as mulheres ficam mais agressivas, irritadiças, porque está nessas flutuações hormonais. E aí é, mais uma vez, né, a reflexão que eu trago para a gente. Né? Como está a sua parte hormonal? Você consegue identificar isso no seu dia a dia? Existem mulheres que não conseguem identificar que estão nessas flutuações. Existem mulheres que não percebem como está o corpo. Às vezes estão sentindo alguma coisa e não entendem o que está acontecendo. Eu já peguei inúmeras mulheres no consultório, onde eu faço algumas anotações e com o tempo a gente vai conhecendo uma outra. Boa noite, Ju. E a gente vai conhecendo uma outra e às vezes elas falam, porque essa semana eu fiquei muito irritada, essa semana eu estava sem paciência para nada, eu estava totalmente intolerante. E aí eu dou uma olhadinha às vezes nas minhas anotações e eu paro e penso, mas você estava de TPM. Aí a mulher fala, é verdade, eu estava de TPM. Então é isso, né? Boa noite, Mari. Aí a gente para e a mulher para e fala, nossa, de fato eu estava de TPM. Então isso mostra o quê? Essa dificuldade em nós mulheres de olharmos para a gente. E termos a consciência do que está acontecendo no nosso corpo. Mais uma vez, tudo que acontece no nosso corpo afeta a nossa mente. Então, essas flutuações hormonais durante a menstruação, durante a gravidez, durante a pré-menopausa, né, ali a perimenopausa que a gente chama o climatério, e a menopausa, vai fazendo a gente viver nessa montanha russa de emoções, trazendo alterações de humor, ansiedade, depressão, irritação, às vezes, né, uma falta de motivação, um desânimo. Então, entendam que muito do que às vezes a gente sente, que a gente às vezes até acha que pode ser uma depressão, e eu quero fazer uma live mais específica sobre isso na próxima semana, vou fazer uma live um pouco mais específica sobre isso. Às vezes não é necessariamente só o humor deprimido, mas às vezes são essas mudanças hormonais mesmo que acontecem no nosso corpo que afetam diretamente a nossa mente. Então, esses fatores que eu acabei de falar aqui, hormonal e biológicos, eles impactam diretamente a nossa mente, tá? E aí uma reflexão, né? Parem e pensem como você está olhando para o seu corpo. Você está olhando para o seu corpo? Você está entendendo o que está acontecendo no seu corpo, o que está refletindo na nossa mente? Porque às vezes a gente só para pensar nos sintomas. Eu estou me sentindo mais deprimida, eu estou me sentindo mais triste, eu estou me sentindo mais irritada, eu estou me sentindo mais angustiada, eu estou me sentindo mais impaciente, mais intolerante. Isso tudo são sintomas que se enquadram na parte emocional, mas muitas vezes está nessa montanha russa de emoções, nessas flutuações hormonais, tá bom? O outro fator, eu vou passar para o segundo fator, né, que impacta a nossa saúde mental, é a carga de trabalho múltipla e a sobrecarga. Né? Quantas de nós mulheres aqui, que estamos aqui, que vamos ouvir a live depois, temos acúmulos de papéis? Sim, acúmulo de funções. Somos mulher, somos profissionais, somos mães,
somos esposas, somos avós, somos amigas, somos filhas. Inúmeros papéis nós ocupamos. E, às vezes, em cada papel, nós acumulamos, às vezes, várias funções. Porque não é porque é um papel só que é uma função só. Às vezes, um papel só requer de nós, ou a gente acaba entrando em várias funções. Isso não é só para o trabalho, tá, gente? Eu quero que vocês, mulheres, pensem sobre isso. Isso não é só sobre trabalho. Isso é sobre nós, mulheres, nos papéis que nós ocupamos como mulher. Pensem sobre isso, pense sobre os papéis. Um exercício que eu faço, já fiz com algumas pacientes e faço comigo, pegue um papelzinho e anote os papéis que você ocupa na sua vida. Na vida dos outros, né? Através da sua vida na vida dos outros. Comece com o papel de mulher, porque eu quero frisar isso. Antes de você ter qualquer papel na sua vida, você é uma mulher. Então, papel de mulher, papel de mãe, papel de profissional, o papel de filha, o papel de esposa, o papel de irmã, o papel de sobrinha, o papel de amiga. E do lado, coloque cada função que você exerce nesse papel. Às vezes você é a pessoa que cuida, às vezes você é a pessoa que vai para o mercado, às vezes você é a pessoa que leva para o hospital, às vezes você é a pessoa que agenda médicos, você é a pessoa que limpa a casa, você é a pessoa que delega para outras pessoas, você é a pessoa que tem várias funções ali. A gente às vezes tem, né, essa carga de trabalho múltipla e essa sobrecarga nas funções. E o que acontece? Nesse acúmulo de papéis, né, e de funções, há um estresse. O estresse, ele sobe muito e há uma exaustão. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Então, há aí um aumento de estresse, o que vai levando a uma exaustão. Por quê? Como a gente consegue, né, acumular tantos papéis, acumular tantas funções, dentro dessa carga de trabalho múltipla, junto com essa sobrecarga vai vir uma exaustão. E aí essa exaustão não é só física, essa exaustão também é mental. Entendam do que a gente está falando. Eu estou aqui falando, boa noite, Priscila, sobre esses fatores que impactam a nossa saúde mental. A gente falou sobre os fatores biológicos e hormonais, e agora eu estou falando da carga de trabalho múltiplo e sobrecarga. Às vezes você pode até não ter muitos papéis ou não exercer tantos papéis na sua vida, mas às vezes é 1 ou 2 ou 3 papéis que requerem de você muitas funções. E essas funções trazem um estresse muito alto. E vai trazendo uma exaustão física e uma exaustão mental. Então, mais uma vez, tudo que a gente sente no nosso corpo, porque muitas vezes é o nosso corpo que sente primeiro, há um impacto direto na nossa mente. O outro fator, alguém quer falar alguma coisa sobre o que eu acabei de falar aqui? Mais uma vez, vocês podem interagir, podem mandar aí perguntas, falar alguma coisa. A Rosine colocou ali que é verdade, né? A gente acaba tendo esse estresse maior aí diante desse acúmulo de papéis e funções. E isso, muitas vezes, gente, e aí é uma coisa que eu preciso abrir aqui, muitas vezes isso é invisível. Quantas de nós mulheres, né, exercemos esse acúmulo de papéis e funções que é invisível, as outras pessoas não percebem isso. Às vezes quem está ao nosso redor não percebe isso. Às vezes mesmo as pessoas que precisam da gente, que a gente acaba ali funcionando para elas, que a gente acaba exercendo um papel na vida delas, elas não veem toda essa sobrecarga, né? Fica como invisível para as outras pessoas. E essa é uma dor muito difícil, né? Essa dor de ser invisível no que a gente faz, de ser invisível no que a gente sente. Porque se não veem o que a gente faz, não vão ver o que a gente sente. Ou até tem gente que fala, não, eu vejo, você faz muito isso, você está ali o tempo todo, mas às vezes a pessoa não vê o que você sente. Acha que porque você está sendo vista, porque você está fazendo, você não está sentindo. Isso é uma coisa que a gente precisa parar e pensar, sabe? Não é porque a gente está fazendo tudo que a gente não está sentindo. Não é porque a gente está dando conta de tudo que isso não está cansando. Então eu entendo essa dor invisível, né? De muitas vezes sermos invisíveis para os outros. Eu só não quero que você seja invisível para você mesma.
Então, a minha fala nessa noite é para você, entendeu? Não seja invisível para você mesma. Não seja, entendeu? Se olhe, se veja, se respeite. Então, olhe para você. É isso que eu quero nessa noite. O outro fator importante são as pressões sociais e culturais que a gente vive. A gente está sob pressão social e cultural o tempo todo. São padrões de beleza irreais, são padrões de funcionamento irreais, são pressões por perfeição. E não é só perfeição de sermos perfeitas, mas perfeição de exercermos papéis também. A gente tem que ser perfeita no papel social que a gente tem. A gente tem que ser perfeita como mãe, a gente tem que ser perfeita como profissional, a gente tem que ser perfeita como mulher, tem que ser perfeita como amiga, como filha. Então, tudo isso vai trazendo uma pressão muito grande. Isso tudo está baseado aqui em padrões. Só que o interessante é que os padrões não servem, gente. Sabe por quê? Porque nós somos únicas. Como a gente vai se enquadrar em padrões que querem fazer uma forma onde todo mundo se enquadre, onde todo mundo se encaixe, e nós somos diferentes umas das outras. Sendo diferente uma das outras, nós não vamos, de fato, preencher padrões. Só que muitas vezes a gente está atrás, né? Indiretamente, de preencher esse padrão, de dar conta desse padrão. Mas isso tudo faz muito mal para a gente, muito mal mesmo. O outro fator, que aí eu já acabei falando aqui um pouco dele, né, é a autocobrança e as cobranças externas. Esses são os últimos fatores que a gente precisa falar aqui, porque são fatores muito importantes. Porque essa autocobrança e essa cobrança externa causa uma pressão mental muito grande e traz um impacto muito grande para a gente, muito grande mesmo. Essa cobrança, tanto interna quanto externa, é de dar conta de tudo e de todos. Eu preciso dar conta de tudo, eu preciso dar conta de todos. E aí acaba se culpando por não dar conta, porque a gente não dá conta de tudo e a gente não dá conta de todos. Mesmo que a gente consiga em algum determinado momento. Eu tenho uma lista de X ali, sei lá, 10X. Eu vou dar conta daqueles 10X. Mas a preço de quê? A preço de não dar conta de outras coisas. A preço, muitas vezes, de não dar conta de si mesmo. E aí, nesse não dar conta de si mesmo, onde essa pressão vem sobre a gente e causa esse grande impacto na nossa mente. Porque a gente se sente frustrada, a gente se sente triste por não conseguir muitas coisas, e tudo isso vai causando, né, essas emoções ruins na nossa mente. E, mais uma vez, todas essas emoções vão trazendo impacto na nossa mente. Até aqui tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa aí? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Paola. Sabe o que acontece? Muitas mulheres sentem culpa em se cuidar. Culpa em se cuidar. E isso é um grande perigo. Né? Isso é um grande perigo, porque se você sente culpa em se cuidar, você não vai ter culpa de cuidar dos outros. Você não sente culpa de cuidar dos outros, mas você sente culpa de cuidar de si mesmo. Obrigada, Mari. E aí, se você sente culpa de se cuidar, a gente para aqui num ponto onde, se você não cuida de você, como você vai ter uma saúde mental boa? Se você não cuida de você, como você vai estar bem para cuidar dos outros? Então, eu quero recapitular um pouquinho aqui tudo que eu falei até agora, porque eu já estou indo para o final, tá? Lembra que eu falei? Não é uma live extensa, não quero fazer uma live extensa. Se você chegou agora por aqui, eu vou dar uma recapitulada, mas estou indo para o final.
e depois assista a live desde o início, porque a gente está falando aqui sobre isso, né? A gente está falando sobre o Setembro Amarelo, no caso, no impacto na saúde mental da mulher, porque nós, mulheres, acabamos sendo impactadas de uma forma maior na nossa mente por causa de uma sobrecarga que existe sobre nós. Sobrecarga imposta pelos outros e sobrecarga imposta de nós mesmos, né? E há fatores que cooperam para isso. Os fatores biológicos, hormonais, também tem o meio, né? A parte bio ali, tem a parte das nossas emoções. Tem muitas coisas que vão interferindo na gente. E tudo isso vai causando uma pressão muito grande. E é essa pressão que leva, né, a muitas vezes a mulher a ter depressão. Porque sob pressão vai estando em depressão. Quando a gente não consegue ter um alívio, quando a gente não consegue descansar, quando a gente não consegue pensar de uma forma diferente, tudo vai pressionando a gente. E quanto mais pressionado, mais propensa a uma depressão. Certo? Tem casos, os números, na verdade, de casos de depressão em mulheres e de suicídio são altíssimos, altíssimos. E são mais altos do que em homem, a parte da depressão, né? O suicídio em si, existem, os números maiores são mais em homem do que em mulher, porque os homens eles acabam sendo mais drásticos no suicídio, eles acabam fazendo de fato. As mulheres muitas vezes tentam e não conseguem. E mais uma vez, a minha fala aqui é para a gente não chegar a esse ponto, é para trazer você a refletir sobre como está a sua saúde mental, é fazer você se olhar e peraí, como está a minha saúde mental? Eu sei como está a minha vida, muitas vezes a gente sabe como está a nossa vida, eu estou dando conta disso, estou dando conta daquilo, eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer, eu tenho um plano aqui, tenho uma meta ali, tenho uma pessoa aqui, tenho outra ali, mas como está você? Para a gente não chegar a tal ponto, é importante a gente se olhar, é importante a gente ter esse autoconhecimento. Peraí, como eu estou? Eu falei também da dor de ser invisível, porque muitas vezes a gente faz tudo isso, a gente está nesse acúmulo de funções, nesse acúmulo de papéis, mas os outros não veem. Mas eu também quero muito ressaltar, mais uma vez aqui nessa live, que você não seja invisível para você mesmo. Não seja invisível para você mesmo. Se olhe no espelho e pare e pense, né? O que eu estou vivendo? Como está a minha vida? O que eu posso diminuir aqui? O que eu posso aumentar aqui? O que eu posso diminuir de pressão? O que eu posso aumentar de coisa boa, de prazer? O que eu posso diminuir de funções e o que eu posso aumentar aqui que me faça bem? Eu sei que o equilíbrio, gente, total, né, das coisas ali na balança, iguaizinhas, elas não vão existir. Não existe, é bem utopia mesmo, eu entendo isso. Mas a gente precisa estar sempre procurando estar o mais perto possível, tá bom? E aí, como a gente cuida da nossa saúde mental? Eu vou repetir muito aqui do que eu já falei nas outras semanas. Eu vou repetir muito aqui na listinha que eu fiz do que tem no Instagram, do que você já ouviu. Mas sabe o que acontece? A gente precisa de repetição. A gente precisa de repetição externa, ouvir dos outros, e a gente precisa de repetição para nós mesmos. Porque às vezes a gente começa e para. Então, quando a gente vai repetindo, não, eu preciso. E quando a gente vai executando, quando a gente vai fazendo, nosso cérebro vai entendendo que a gente está sendo honesta com a gente mesmo, que a gente está sendo fiel com a gente mesmo, que a gente está querendo se cuidar e o nosso cérebro vai nos ajudando a manter isso, tá? Então, a gente começa pelo autocuidado, né? Tem até uma live aí que eu fiz em julho, que tá maravilhosa, e foi no dia do autocuidado, né? E assim, tá maravilhosa aquela live. Assiste ela para você ver que ali tem várias conscientizações sobre o autocuidado, algumas dicas de autocuidado que eu dei. E mais uma vez, falando do acúmulo de funções e de papéis, eu sei que talvez você, mulher que está me ouvindo aqui agora, que está presente ou que vai ouvir depois,
Talvez você fale, Jaqueline, mas eu não tenho tempo. Eu sei que tem dia que a gente não tem tempo, tem dia que às vezes a gente está tão cansada que não consegue fazer nada. Mas, por favor, faz pelo menos uma coisa por você por dia. Assuma esse compromisso com você, uma coisa por você por dia, um autocuidado que seja. Seja um banho mais demorado. Faz tudo no seu dia, dá conta de tudo se for o caso, mas no fim do dia, não toma aquele banho rápido, não. Toma um banho mais demorado. Tem uma dica que eu já dei, né, que tem até algumas pessoas que sempre falam, eu lembro de você porque você deu aquela dica e eu executo. Compra um sabonete líquido corporal. Não estou falando de coisas caras, não. Pode comprar o mais barato que for, mais cheirosinho, né? E coloca lá no seu banheiro. E bote seu celular para despertar, que seja para você tomar aquele banho mais demorado. Um silêncio, né? Bota uma musiquinha se for o caso, ou só você com o seu sabonete ali. Passa devagarinho sobre o seu corpo. Vai sentindo o seu corpo, a sua pele. Vai fazendo uma massagem no seu corpo. Depois tira com cuidado. Por que o sabonete líquido? Porque a gente tem que passar, a gente passa com a nossa mão e sente a nossa pele, e porque ele sai mais devagar, então a gente tem que passar a mão também para tirar. E nisso a gente vai tendo ali um momento de conexão com o nosso corpo, a gente vai tendo um momento ali de relaxamento, a gente vai fazendo uma coisa mais demorada. E não parece, gente, parece coisa boba, mas se você fizer isso todo dia, ou pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, você vai ter feito pelo menos um autocuidado diferente por você. Então, assuma esse compromisso com você. Existem vários tipos de autocuidado, existem várias áreas de autocuidado. Né? Eu não vou me estender nas áreas, mas faça alguma coisa por você. Outra coisa, procure ajuda profissional. Mais uma vez, a gente quer dar conta de tudo e a gente acha que, não, eu estou dando conta. Muitas pessoas chegam na terapia e às vezes elas chegam e falam assim, olha, eu tentei sozinha e não consegui. Eu achei que eu estava dando conta e eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. Isso é ótimo e é perfeito. Só que às vezes a pessoa já chega num momento em que a gente precisa trabalhar muito mais forte, às vezes já precisa de um psiquiatra, de uma medicação. E tá tudo bem, a gente vai ajudar e aí vai sair disso, tá? Mas se você procurar ajuda o quanto antes, não se deixe para depois. Às vezes o caminho que você acha que é mais longo pode ser mais rápido, entendeu? Às vezes o cuidado ele fica um pouco mais leve até se você procurar antes. Então procure ajuda profissional. Os profissionais estão aí para te ajudar. E aí não é só o psicólogo, né? Tem o psicólogo, tem o psiquiatra, e aí se a gente falar do nosso corpo, né, tem o profissional da saúde, né, tem o ginecologista, tem o endócrino, tem o nutricionista, tem o profissional de educação física, tem o fisioterapeuta, tem o cardiologista. Procure um profissional que precise te ajudar. E falando da saúde mental, procure um psicólogo. Não deixe de procurar ajuda. Faça atividade física. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. São coisas que a gente sempre fala. 15 minutos do seu dia, você pode tirar? 15 minutos. Uma caminhada. Sai da sua casa, marca no relógio, né? Celular que seja, mas no relógio. Caminha, vamos falar 20. Caminha 10 minutos. O alarme tocou, volta 20 minutos. Caminha 10 minutos, o alarme tocou, volta 10 minutos. Você fez uma atividade física, você movimentou o seu corpo e você só usou 20 minutos. Então, assim, faça atividade física. Se puder fazer mais, faça mais. Alimentação saudável. Estamos falando de alimentação saudável. Ah, Jaqueline, eu estou no meu peso ideal. Não importa, é alimentação saudável. Sabe por quê? Processados, embutidos, fast food, farinha, tudo isso em excesso faz mal para a nossa mente. Porque inflama o nosso corpo. E inflamando o nosso corpo tem impacto na nossa mente. Tendo impacto na nossa mente, gera muitas vezes irritabilidade, humor deprimido, às vezes a fadiga, a exaustão não está relacionado só a emoções, está relacionado a uma alimentação não saudável, uma alimentação não tão boa. No meu feed também tem uma live com a nutricionista e ela fala sobre isso, então dá uma assistida aí também que você vai ter um pouco mais de orientações sobre isso, tá?
Sono, eu comecei essa live falando sobre sono, porque eu falei que eu não vou fazer lives extensas, porque eu prezo a gente dormir cedo. A gente dormir o mais cedo possível, porque o nosso corpo precisa de um sono bom. O sono, ele vai regenerar o nosso corpo, vai restaurar o nosso corpo. Então, assim, tenha um sono de qualidade, durma mais cedo, saia das telas mais cedo, por isso que a live não é até tarde, para poder ficar longe do celular mais cedo. Priorize isso. Tenha uma rede de apoio. Nós, como mulheres, a Roseni disse que está amando fazer atividade física. É isso aí, Roseni, não para não. Nós, como mulheres, às vezes a gente não tem tempo de estar com outras pessoas, ou às vezes a gente, por dar conta de tudo, acha que não precisa das pessoas. Mas peça ajuda, tenha uma rede de apoio, tenha pessoas que possam te ajudar. Eu sei que está todo mundo com as suas coisas, está todo mundo aí com uma rotina, né, com uma atividade no dia a dia, mas procure, você pode fazer isso aqui por mim, você pode me ajudar nisso aqui. Tem a rede de apoio também para te ouvir, não só para fazer, né? Porque a gente está falando da saúde mental, então tem uma rede de apoio para te ouvir. E às vezes essa rede de apoio não precisa ser tão grande, às vezes a rede de apoio não precisa ser tão próxima, nós temos aí o telefone, temos as redes sociais, tem alguém para você falar, não guarde tudo para você, fale. Falar não diz que você é covarde. Falar não diz que você é fraca. Falar só diz que você é humana. Você é humana, nós somos humanas. Precisamos falar que, olha, tá difícil isso aqui, tá pesado isso aqui. Consegue me ajudar nisso aqui? Posso falar com você? Você não é mais fraca se você falar com as pessoas e pedir ajuda. Você não é covarde se você parar um pouquinho, né, e cuidar de você. Você não é egoísta se cuidar de você. Tenha práticas de relaxamento. Eu falei sobre o sabonete. Outras práticas de relaxamento é você, por exemplo, às vezes tirar o chinelo. Eu vou até fazer isso agora, tirar o chinelo e pisar no chão. Às vezes a gente está tão sapato, né? Tirar o sapato e botar o pé no chão, tirar um chinelo e botar o pé no chão, tirar o tênis e botar o pé no chão. Se puder pisar numa grama, respirar. É uma técnica de respiração. Às vezes a gente está tão acelerada que a gente nem respira. A gente nem respira direito. Então, respire direito, põe os pés no chão, se puder pisar numa grama, olhe para o céu, né? Se puder olhar para um céu azul, ou se ele estiver nublado, olhar para umas flores, umas verde que seja, mas tenha esse momento. Feche os olhos, sinta seu corpo. Existem várias técnicas de relaxamento. A gente pode trazer isso em outro momento. E o autoconhecimento, né, que foi o que eu falei, sobre você ter consciência sobre você parar e se enxergar, se ver. Então, assim, mulheres, a sua saúde mental importa. Importa para você, importa para mim, importa para os outros. Porque se a sua saúde mental não estiver boa, você vai ter, né, muitos mais problemas. E se você tiver problemas, as outras pessoas também terão. Vamos pensar sobre isso? Se você não cuida de você, a sua saúde mental não fica boa. Se a saúde mental não estiver boa, você está mais propensa a ter depressão, ansiedade e outros transtornos. Se você tivesse outros transtornos, como as outras pessoas ficarão? Então, isso é muito importante para você. Cuide de você. Valorize a sua saúde de forma integral. Valorize o seu corpo, porque o seu corpo, tudo que acontece no seu corpo impacta a sua saúde mental. Então, assim, eu te enxergo, eu te vejo as suas dificuldades, eu entendo as suas dificuldades como mulher. Mas se veja também. Ouça essa live novamente, desde o início, pegue um papelzinho, anote coisas, pratique. A sua saúde mental importa muito, para mim, importa muito para você. A sua vida tem muito valor. Eu sei que às vezes, né, tem mulheres que chegam a um ponto de achar que não tem mais valor na vida, mas a sua vida tem muito valor. E ela importa para você e para os outros. Então se cuide. Não deixe de se cuidar. Se cuide de forma integral. Porque o cuidado de forma integral, e aí tem a live da semana passada, que a gente falou sobre esse cuidado de forma integral, ele tem um impacto diretamente também na nossa saúde mental.
tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Já quero agradecer aqui a presença de vocês, né, que estiveram aqui presente conosco nessa noite. Parabéns por ter tirado esse momento para você, tá? Parabéns por quem vai ouvir a live, por tirar esse momento para ouvir a live, porque é para você, é diretamente para você, mulher. Quero também estar encerrando falando sobre a nossa imersão Mulheres Saudáveis, porque essas lives são para nós nos tornarmos mulheres mais saudáveis. Nós podemos ser mais saudáveis. E para sermos mais saudáveis, nós precisamos de um cuidado integral. Então, nós teremos a nossa imersão Mulheres Saudáveis, 18 de outubro, para você que é daqui do Rio de Janeiro, para você que é daqui, né, da Zona Oeste, das regiões, né? Aqui em Santa Cruz, 18 de outubro, vamos estar falando de saúde integral. Vamos estar falando da nossa mente, vamos estar falando da parte ginecológica, da parte da nutrição, da fisioterapia, da parte do nosso corpo, né, com a profissional de educação física. Vamos estar falando de nós mulheres como um todo. Então, separe esse momento para você. No nosso feed, né, lá na bio, tem o link de inscrição. Faça as suas inscrições, as vagas são limitadas. Não deixe de se cuidar. Se cuide, se priorize. Você tem valor, a sua saúde mental tem valor. Então, ninguém quer falar mais nada. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para vocês, bom descanso. Vamos melhorar nossa saúde mental para que a gente possa estar mais saudável a cada dia. Tá bom? Um beijo, boa noite e até semana que vem. Tá? Estaremos novamente juntas semana que vem, quinta-feira, para uma nova live. Tchau!